Hoje eu convido vocês para participar de mais um vídeo aqui comigo na Zap Telecom. Só que esse vídeo é especial para vocês, porque nós vamos responder dúvidas que vocês comentaram nos vídeos da Zap. Mas quem vai responder não vai ser eu não, vai ser o Fausto. Thales, eu estou ansioso para ver as perguntas dos inscritos e do pessoal que assiste os vídeos e comenta. Por falar em assistir vídeo e comentar, dá essa moral, comenta e se inscreve no canal, beleza? Manda suas dúvidas para a gente, que com prazer eu vou responder. Sem muita conversa, vamos lá? Pergunta aqui do Moisés Júnior. Ele perguntou, esse burst só funciona se o provedor tiver ASN? Olá, Moisés. Cara, uma excelente pergunta. A gente recebe bastante esse tipo de dúvida aqui no nosso dia a dia e vamos usar aí a sua pergunta para tentar ajudar um monte de gente, tá? O modelo de cobrança do percentil 95 não interfere no fato de você ter ASN ou não. Por quê? Porque esse modelo Burst, que é o 95 percentil, ele é cobrado pelo volume de tráfego que você usa. Não está apegado à rota, nem nada disso. Então o fato de ter ASN ou não interfere em nada. Inclusive, Moisés, nós fazemos esse modelo para clientes corporativos, que nem são provedores, né? Qualquer escritório aí que tem contratado com a gente, nós fazemos. O nosso padrão é oferecer o dobro do contratado. Então, se você contratou 5 GB, nós vamos deixar 10 para Burst. Se você contratou 10 GB, são 20, e assim vai. Ter a ASN não impacta na cobrança. E como é feita essa cobrança do Burst? Aqui do lado, você vai ver um exemplo de um cliente que, ao longo do mês, ele consumiu até o 15º dia, se eu não estou enganado, a média de 4,5 GB, 4 GB e alguma coisa, vocês acompanhem pelo gráfico. Depois ele teve um pico de 10 GB, e aí o restante do mês ele consumiu alguma coisa acima de 5. Apesar de, o tempo todo, ele ter ultrapassado o valor contratado dos 4 e ter um pico de 10, se você olhar na última linha aqui no gráfico, onde está cobrança do percentil, está 4,53 ou 4.530 megas. Tá? Então, se o contratado é 4, ele consumiu 530 megas de excedente. Essa linha verdinha clara aqui do gráfico, ela mostra o valor da cobrança. A linha que você vê, uma espécie de uma senoide, é o consumo da sua banda. Então você pode acompanhar aí, dá um zoom na tela, que você vai ver, durante o mês todo, o consumo foi superior a 4 GB. Teve um pico de 10 e a cobrança final foi 530 megas a mais. Tá? Esse modelo é chamado percentil 95, é um padrão mundial, todas as operadoras de telecom usam esse padrão para cobrança e ele faz um cálculo matemático para isso. Tá? Nós temos um PDF, inclusive, que fala a respeito desse material aí e podemos te disponibilizar. Entre em contato conosco, a gente fala mais sobre esse assunto e te passa, inclusive, o método de cálculo. Fausto, o Vídeos 4KBR perguntou assim, se tiver um provedor próximo com CDN, como solicito a conexão com eles? E qual o custo que eles podem cobrar? Quanto eles podem cobrar? Depende, se coloca no lugar desse provedor. Ele vai te fornecer um serviço, ele tem um custo para te fornecer esse serviço. Qual é o objetivo dele no final do dia? Assim como o seu, assim como todos nós ter, uma rentabilidade em cima do serviço que a gente presta. Então ele vai entender que qual essa rentabilidade é razoável para o negócio dele, ele vai pôr uma margem em relação aos custos que ele tem. E se você me pergunta quais são os custos? Se você estiver falando de CDN, em média aí, os CDNs eles têm 30% do valor total tem uso de banda do provedor. Então, sei lá, se é um CDN que usa 10 GB, 3 GB são gastos de IP para retroalimentar esse CDN. Então, isso é um dos custos. Tem energia elétrica, infraestrutura, rede, ele pode te atender numa parte da rede dele, pode te atender num POP dele, tem todos os custos. Então, veja que não é uma conta direta e simples. Tem que pôr isso tudo dentro de uma planilhinha aí e vai sair um valor. Costumo dizer que o valor não é uniforme, né? Em cada caso tem um custo, tem uma realidade, uma margem de rentabilidade, e isso daí é definido por cada
dono de operação. O mercado também equaliza isso. A questão da oferta e da procura, né? A demanda da oferta e da procura. Não adianta eu querer vender R$100 o mega se tem um cara aqui do meu lado vendendo a 5, 1, R$2 o mega. Eu não vou vender. Né? Então também a questão da oferta e da procura, ele dá uma estabilizada e encontra, se autorregula o mercado. Tá? O Sidney Melis pergunta aqui, Fausto, eu tenho um link dedicado, nele já vem tudo, até 2/29. Seria mais barato eu pegar um transporte até o X, alugar essa porta, comprar o trânsito no X e alugar esses IPs? Consegue criar uma lógica nessa dúvida? Legal, boa pergunta, Sidney. Acredito que talvez sim, seria mais barato sim. Sabe por quê? Se você trocar trânsito por trânsito, talvez não faça muita diferença. A questão é que quando você sai do link dedicado e entrega aí no seu provedor e passa a se conectar um Pix como o nosso, ou outros disponíveis aí pelo Brasil ou pelo mundo, pelo menos aqui em São Paulo, a estatística média que nós temos de provedor é de uma redução de 70% no tráfego IP. Ou seja, vamos fazer uma conta fácil de 1 giga. Se você tivesse 1 giga de link dedicado, muito provável esse 1 giga iria se transformar em aproximadamente 300 MB de link dedicado e os outros 700 aproximadamente de troca de tráfego. Isso não é uma regra, isso é uma média. Tá? Então, por que vai sair mais barato a sua conta? Porque você vai contratar menos link dedicado, talvez o valor por mega do link dedicado até aumente, mas a sua fatura vai diminuir, porque 70% da sua capacidade vai ser troca de tráfego. Para isso acontecer, para essa lógica funcionar, você tem que ter um volume mínimo. Lembre-se que às vezes você compra o trânsito ou você compra a porta, paga pela porta do uso no IX, uma porta de 10 GB. Se você usa 1 GB ou 10, o custo é o mesmo. Então você tem que encontrar o ponto de equilíbrio, onde o seu custo ele paga todas as suas despesas e faz isso ficar mais barato. Então tem um momento que o trânsito IP, o link dedicado é entregue para você do modelo que você falou, é um ótimo negócio. A partir de um certo volume, talvez seja melhor migrar para esse outro modelo, onde você separa os serviços e começa a pagar mais barato pelos serviços. O Hamilton Cavalcante está perguntando aqui, Fausto, quanto custa o link de 500 MB na Zap? Ótima pergunta, Milton, mas não é muito simples de te responder, porque nós temos muitas variáveis. Então vou tentar aqui passar vários cenários para você diferentes. Vamos começar pelo corporativo. Se você for um cliente do que a gente chama de corporativo, empresas de um modo geral, isso daí nós atendemos em São Paulo com última milha feita pela Zap e tem 2 diferentes modelos aí. Um de prédios abordados, que tem uma tabela de preço fixa, e outro que são projetos especiais, lugares que a gente ainda não aborda, que a gente ainda não tem fibra. Então nós construímos a fibra, faz todo o projeto, faz o detalhamento do projeto e sai um preço, tá legal? Se você for um provedor, tem outros modelos. Para provedor, tanto aqui no datacenter ou num dos nossos 19 POPs espalhados pela cidade de São Paulo, ou no X via VLAN bilateral, é um único valor, tá? Mas se você não tiver nenhum desses pontos, começa a complicar, porque pode ser ao longo da nossa rede, então tem um cálculo do custo da nossa rede, e você pode estar em outro estado ou outra cidade, pelo Brasil inteiro, por onde nós atendemos através dos nossos parceiros, entendeu? Então, também tem o custo de rede dos nossos parceiros. Veja que não é muito simples de eu te responder essa pergunta de uma forma direta, porque nós colocamos aí várias variáveis que mexem no valor do preço. Vamos lá, Milton, faz o seguinte, entre em contato conosco aqui, nossa equipe comercial vai ter o prazer de te atender, vamos calcular junto o melhor cenário para você e descobrir qual vai ser esse valor baseado em todas essas variáveis que eu te coloquei aqui. Combinado? Estou te aguardando. O Manuel pergunta aqui, Fausto, boa noite, parabéns pelo vídeo. Qual a marca, modelo do sensor de temperatura e umidade? Olá, Manuel, muito obrigado aí pela sua pergunta. Tem bastante gente que tem a mesma dúvida. Eu acredito que você está falando desse carinha aqui, né? Desse sensor de temperatura e umidade.
do controle que nós entregamos para os nossos clientes, dos racks, para os clientes que são do data center, né? Não é isso aí? Bom, se for isso, a marca modelo é a Zap. Nós desenhamos o hardware e o software e mandamos fazer a placa de circuito fora. Então, essa é uma patente nossa, um desenvolvimento nosso e só está disponível aqui. Nenhum outro data center no Brasil entrega esse painel para os clientes com temperatura, umidade, sensor de abertura de portas e fechamento. E agora, aguarde aí, Manuel, vai ter uma versão 2. A versão 2 vai entregar inclusive a foto de quem abriu o rack. Novidade, hein? E logo mais vai estar disponível a versão 2 aqui no Lux. Então, isso foi um produto totalmente desenhado e customizado pela equipe da Zap e disponível no nosso data center. Fausto, o Cauã FF comentou: o que vocês usam para organizar as telas de monitoramento? Legal, boa pergunta, Cauã. Tem muita gente que tem essa curiosidade. Nós usamos, vocês podem ver aqui atrás de mim, no cenário aqui, ó, Zabbix e Grafana, tá? Então, são interfaces que nós fizemos, que quem colhe os dados é o Zabbix, né? E o Zabbix está integrado com o Grafana para dar esse aspecto mais amigável, vamos dizer assim, tá? E também para os nossos clientes a entrega é baseada em Zabbix ou em Grafana. Depende do ambiente do cliente, a gente pode até integrar, com os clientes a gente integra, né? Mas basicamente Zabbix e Grafana são as ferramentas aí do nosso dia a dia para montar esses dashboards, esse mapa de latência que está aqui atrás, tem o mapa aqui da rede, que também é em Grafana. O Igor Saraiva agora pergunta aqui também, Fausto, ó. Então, na minha casa, é melhor eu investir em um bom cabeamento e bons roteadores e switches do que contratar uma internet de 1 GB e ter uma internet de 400 MB, correto? Porque eu não vou usar 1 GB sempre, vou usar durante um download ou algo assim, né? Mas pouquíssimas vezes, correto? Olá, Igor. Vamos lá. Vamos explorar um pouquinho aí o cenário para a gente entender qual é a sua realidade, né? Então, sim, que você não vai usar 1 GB o tempo todo, isso é um fato, né? Porque uma máquina ou uma situação normal de uma família, né, são poucas pessoas, né? A não ser que sua família seja muito acima da média brasileira aí, né? Mas em média aí 5 pessoas dentro de uma casa, você não vai conseguir usar esse 1 GB o tempo todo. Mas vamos falar aí do investimento na infraestrutura da casa ou de uma empresa. Então vamos começar aí com o escritório. Se você olhar aqui o nosso cenário aqui atrás, eu tenho uma mesa com mais ou menos aí 8 computadores. É um ambiente aberto. Um roteador Wi-Fi de boa qualidade é mais do que o suficiente para você cobrir um ambiente como esse. Mas quando você vai para a sala de reunião ou outros ambientes que tem aqui na Zap, se eu tivesse um único roteador, o sinal fica fraco, fica degradado, né? Você vai ter que investir sim em outros roteadores para que esse sinal fique uniforme em todos os ambientes. E aí a gente tem várias tecnologias. Pode usar rede mesh, pode interconectar os roteadores com cabo e fazer uma rede mesh, mas interconectar com cabos, enfim. Tem várias tecnologias aí para você tornar esse sinal uniforme na sua casa ou na sua empresa, tá? E o que isso vai te trazer de benefício? Vai te trazer que você vai conseguir ter a sua banda disponível em vários setores da sua casa ou da sua empresa. Isso vai baixar a sua latência e ter disponível a largura de banda que você contrata. Então, agora depende do seu objetivo. Você quer ter o quê? Uma latência melhor? Você quer ter mais largura de banda? Se for isso, se esse é o seu objetivo, sim, você tem que fazer um investimento para que o Wi-Fi ou a rede cabeada esteja disponível em todos os cômodos aí da sua residência ou da sua empresa, para que você aproveite o máximo aí do provedor que você contrata. Agora, se o seu cenário é de uma casa pequena ou de uma empresa pequena, o cenário fosse essa mesa só com esses 8 computadores, é muito provável que o seu provedor te entrega aí, o roteador com o Wi-Fi, já supre toda a sua necessidade. Então veja que tem vários cenários aí. E a regra básica é, se você tem várias divisões, se você tem um ambiente muito grande, você tem de ter mais do que o roteador que o provedor te entrega. Agora vamos falar um pouquinho do consumo da banda, tá?
Então o consumo da banda está muito relacionado ao tipo de uso da internet. Então vamos supor na sua casa aí, se você é um usuário normal, né? Um usuário que faz as coisas que 90% dos usuários fazem. Assistir filme sob demanda, mandar um e-mail, às vezes até um trabalho remoto, com reuniões esporádicas aí via meeting. Cara, isso daí é um uso bem tranquilo. Um usuário é uma realidade. Agora, se são 10 pessoas na sua casa, essa banda aumenta muito mais. Agora, vamos trazer diferença disso para corporativo. Imagina aqui que nós somos em 15 pessoas trabalhando. É um trabalho de envio de planilha, mensagem no WhatsApp, não é um trabalho voltado, por exemplo, como o Loucos, que usa bastante streaming, ou uma agência de marketing que faz bastante download, edita vídeo, né? Então aqui o usuário é bem tranquilo, apesar de nós estamos dentro do data center, com toda a banda disponível, né? Nós não precisamos de toda essa banda para trabalhar. Então tudo depende do uso que você faz disso. Tenho certeza que o Loucos usa muito mais banda do que a gente. Por quê? Toda hora eles estão editando vídeo, mandando vídeo para cliente, fazendo download de vídeo, fazendo download de conteúdo. Então, uma empresa que tem essa característica vai usar muito mais banda do que a gente. E às vezes pode até ter menos pessoas trabalhando. Então, a largura de banda está diretamente conectada ao tipo de uso que você dá para a internet. Tá gostando do vídeo? Eu tenho certeza que você tá gostando. Agora se liga nesse recado. Olha só esse data center atrás de mim, com redundância de ar-condicionado, de energia, com link dedicado. Aqui é o mais novo Pix de São Paulo. Você já imaginou o seu equipamento trabalhando aqui dentro do data center da Zap nas condições ideal, na condição que ele foi feito para trabalhar? Pois é, aqui na Zap eles têm um colocation ideal para a sua empresa. Seja um servidor, um gravador, um roteador, um switch, não importa. O equipamento que você tiver na sua empresa que necessita de segurança e que ele não pode parar de maneira nenhuma, você pode trazer ele aqui para o data center da Zap Telecom. E ele pode estar aqui, ó. E é claro, se você precisar de link dedicado em qualquer lugar do Brasil, a Zap Telecom pode te atender. Seja você uma empresa, um provedor de internet, não importa. A sua necessidade, a Zap Telecom tem a solução, tá bom? Eu vou deixar mais informações no QR Code na tela e no link aqui na descrição do vídeo. Agora só, vamos continuar admirando esse data center, aproveitando o vídeo que o Fausto está respondendo todas as nossas dúvidas, né? Olha que coisa linda! O Conexão Web Telecom pergunta: estamos montando um pequeno data center aqui no provedor e gostaríamos de implantar esse monitoramento dos hacks. Podem nos assessorar nisso? Olá, Conexão Web Telecom. Eu sei que vocês assistem bastante dos vídeos aí, já vimos vários comentários. Muito obrigado, viu? Obrigado pela sua participação. Bom, vamos lá. Infelizmente, esse produto ele não é disponível para comercialização. Inclusive, é uma demanda que nós frequentemente recebemos. Mas nós desenvolvemos não para ser um produto comercial, e sim para atender a demanda dos nossos clientes que estão dentro do data center da Zap ou de alguns POPs. Nossos clientes são extremamente exigentes. E para a gente garantir aí a total transparência, conseguir atender a expectativa dos nossos clientes, nós resolvemos fazer esse sisteminha aí que dá total acesso aí à saúde, entre muitas aspas, do hack do cliente. E, além do que, dá a visão de se alguém mexeu no hack, se a porta foi aberta ou não foi. Então, pessoal da Conexão Web, muito obrigado novamente aí pela participação de vocês. Vejo que vocês são bem ativos nos comentários do canal. Espero ter te respondido a dúvida e aguardo novas perguntas. Fausto, vamos lá. O Robson Carlos perguntou essa para você. Hoje meu fornecedor me fornece IPv4. É mais que o suficiente. Qual seria a vantagem para um provedor pequeno pedir o ASN e ter um custo de quase 7 mil anual? Olá, Robson Carlos. Boa pergunta. E eu acho que custo você sempre tem que fazer conta, não é isso? Benefício técnico tem vários. Nós temos vários vídeos aqui no canal explicando sobre isso. E vale a pena você dar uma explorada aí e ver esse conteúdo de forma mais aprofundada. Então não vou entrar nesse mérito, só vou te dizer que benefício técnico tem uma série, ok? Com relação a IPv4, existe uma fila, né? Hoje, se você tirar um AS, se for um AS novo, você provavelmente não vai sair com o IPv4 logo no momento que sair seu ASN. Então um dos benefícios
é você entrar nessa fila de PV4 e já ter aí no futuro o seu eventual bloco de PV4, porque isso vai ser com ordem de chegada. Então, quanto mais tempo você demorar para entrar nessa fila, mais tempo demora para você ter os seus próprios blocos. Talvez só por isso já seja um motivo de você entrar nessa fila e participar. Com relação a custos, hoje aí a gente tem a partir de R$5.100, aí depende do tamanho do bloco, vai até não é infinito, mas bastante centenas aí de reais por SN, certo? Então, se você dividir isso por mês, um bloco de 5.100, dividido por 12 meses, dá em torno de R$425 por mês. Não sei, se essa conta couber no seu bolso, se essa conta couber na sua operação, eu acho que vale a pena. Não é um custo tão alto assim, concorda comigo? Então, fica aí o exercício para você fazer diante aí de todas essas informações que eu te passei, se de fato vale a pena, se esses R$425 por mês são ofensivos ou não para a sua operação e se os benefícios que eu citei aqui se pagam com esse custo, beleza? Do Tiers, né, que nós gravamos, e quem perguntou foi o Conexão Web Telecom. Ele quer saber quanto custa essas certificações que parecem ser extremamente caras. Olá, Conexão Web Telecom. Você está certo, elas são extremamente caras. Difícil te dizer um preço, nós já passamos por vários processos aqui no nosso data center, então tem várias certificações, tem certificações que são para segurança, tem certificações que são para disponibilidade, tem uma série de certificações, cada uma tem um objetivo, tem umas que são mais abrangentes, menos abrangentes, então tem um custo de projeto inicial, depois tem um custo anual, que é um custo de manutenção para que você mantenha, tá? Tem custos de testes, então eu te indico a procurar pelo certificador, porque ele vai ser a pessoa mais indicada a te falar de preço, por assim dizer. O que eu posso te dizer é que para data centers do tamanho do nosso, são centenas de milhares de reais, tá? Então, agora eu não sei qual é a sua realidade, aonde você quer implementar, que tipo de certificação você quer implementar. Então é muito difícil eu te dizer quanto custa. Eu posso dizer que não é barato, mas o não é barato também é muito relativo, tá? Se você tem um cliente que exige essa certificação, que paga pela implementação dessa certificação, que paga o valor mensal, que cobre os seus custos, o que era caro passa a ser barato, porque você tem quem pague essa conta para você, ou no mínimo divida essa conta contigo. Então vale aí um exercício de contas, de saber se isso é uma certificação simplesmente para dizer, olha, eu tenho a certificação, ou ela se aplica na sua regra de negócio. Fausto, mais uma pergunta top aqui sobre o vídeo que nós gravamos do Tier, tá bom? Quem pergunta é o Daxon Pereira, e ele pergunta assim: além das redundâncias de energia, refrigeração, a certificação exige algo a respeito de segurança? Por exemplo, câmeras de segurança, acesso controlado ao ambiente, etc. Outra dúvida é, a certificação tem prazo de validade? Olá, Daxon. Excelente pergunta. Vamos começar do fim para o início. Você tem prazo de validade? Sim, tem prazo de validade. Você precisa constantemente revalidar a sua certificação, passar por testes, etc. Ok? E as exigências? Sim, existem várias exigências. Então, quando a gente fala de disponibilidade, Tier, por exemplo, é uma certificação mais voltada para a disponibilidade. Mas tem as questões de segurança? Sim, tem questões de segurança, como câmera, controle de acesso, etc. Mas tem outras certificações além do Tier que são voltadas especificamente para a segurança. Algumas certificações que entidades que passam meios de pagamento, onde passam dinheiro, exigem. Então essas são muito mais focadas em segurança. Então tem níveis de certificação e níveis de segurança. Então, uma certificação ela não engloba necessariamente todos os seus pontos. A certificação, alguns institutos, algumas certificações são mais voltadas para o assunto A, outras para o assunto B, outras para o assunto C.
Então, e às vezes num data center você precisa ter mais de uma certificação. Às vezes você precisa ser certificado Tier, às vezes você precisa ser certificado por uma autoridade de segurança e assim vai. Então, para você entender o que se encaixa melhor na sua realidade, isso vai estar muito ligado à sua regra de negócio ou à regra de negócio dos seus clientes. Quem pergunta essa daqui agora, Fausto, é uma pergunta bem legal, acho que a curiosidade de muita gente é a do Wendel Lopes, que manda assim: como é que se trabalha num lugar desses? Precisa se formar em qual área para poder trabalhar aí? Olá, Wendel Lopes, muito obrigado pela sua pergunta. Eu acho que é muito oportuna, porque o mercado ele é sempre carente de mão de obra especializada, tá? Então, aqui, para trabalhar num data center como o nosso, depende muito da área que você quiser, mas eu vou entender que nós estamos falando da área técnica, beleza? Então, a gente precisa de uma formação técnica. E se a sua ideia é mexer com infraestrutura, você tem que ir para o caminho técnico que trabalha com infraestrutura, passagem de cabos ou infraestrutura elétrica, onde você vai mexer com painéis, com passagem de cabos elétricos, etc. e tal. Pode ser, o que o Loucos fala muito aqui, a parte de dados. Eu já tem vários vídeos aqui no canal onde o Loucos explica como mexer em painéis com fibras, DGOs, etc. e tal. Isso também se aplica ao nosso dia a dia de data center, tá? E a ASAP tem alguns sistemas internos que nós mesmos treinamos nossos colaboradores para trabalhar conosco, que é questão das etiquetas, arrumação dos cabos, no padrão que nós exigimos, documentar isso. Então isso é um treinamento específico. Então veja, Wesley, que são várias e várias distinções, especializações, tá bom? Eu acho que vale a pena vocês se especializarem. O mercado ele é carente, não só aqui na ASAP. Existe muita oportunidade para esse tipo de profissional, né? O mercado está muito hypado de data center. E se você está a fim de investir nesse mercado como um modelo profissional, eu te encorajo a fazer isso, porque acho que oportunidade não vai faltar. Obrigado! Eu tenho certeza que você adorou esse vídeo. Respondeu todas as dúvidas da galera, Fausto? Acredito que sim. Espero ter colaborado aí com a dúvida de vocês. E nós estamos à disposição para outras, né, Thales? Talvez o pessoal peça aí por uma parte 2. Quem sabe, né? Entusiasma a gente fazer uma parte 2. Comenta aí. Vê se você quer uma parte 2, faz mais perguntas aí nos nossos vídeos. Cara, não importa se sua dúvida é técnica ou não, comenta aí que a gente traz uma parte 2 para vocês. Fausto, é isso aí. Obrigado mais uma vez, seu tempo, a sua disponibilidade. Fausto é um cara, galera, muito corrido, muito ocupado, então quando ele consegue esse tempo aqui pra gente, é excelente. É um prazer receber vocês aqui na nossa casa e até a próxima. Pessoal, um beijão e um abraço no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Valeu!